Fala galera da academia, você estava sentindo falta, eu tenho certeza, assim como eu. Então eu reciclei toda a minha agenda para voltarmos com tudo nessa segunda temporada do Comex que transforma vidas. Estamos hoje aqui direto do centro, de gravação dos estúdios da Tuju Lab, da Tuju Studios, o maior e o melhor centro de produção audiovisual do mundo. E aqui a Academia do Comex hoje vai receber um convidado importantíssimo que eu aprendi muito sobre logística com ele, nos relacionando dia a dia, e ele vai trazer insights para você que ou está entrando no comércio exterior ou para quem já está na área do Comex possa, através da vida dele, ver como é possível escalar, melhorar, prosperar de uma forma muito bacana dentro do Comex. Então é isso, vamos soltar a vinheta e para descobrir o nosso convidado de hoje. Bom, gente, você está curioso para saber então quem é essa pessoa? Vamos lá então, vamos desvendar. Seja bem-vindo, mestre Edgar, meu amigão, que o Comex me deu, um monstro da logística. É um cara, que veio aí, conheci ele aqui em Itajaí e através das empresas que ele trabalhou, a gente pôde se relacionar na área, de armazém, transporte, mas com certeza ele tem um currículo muito especial. E eu sempre vou empurrando o convidado aqui nesses primeiros segundos para aquela nossa pergunta clássica: quem é? Quem já conhece, já maratonou os episódios do Comex que transforma vidas. Vamos falar com o Edgar. E a pergunta que inaugura, abre o nosso episódio é: seu Edgar, o Comex transformou a sua vida, meu irmão? Não tenha dúvida disso. Apesar de o Comex ter chegado um pouquinho mais tarde, dentro da minha carreira de logística, né? Afinal, são 35 anos, né? Desde os meus 15 anos, me considero um profissional da logística. Então, primeiramente, eu vim com transporte há muito tempo, né? Tinha uma empresa familiar com o meu pai, onde eu trabalhei 14 anos, Legal. onde eu formei, vamos dizer assim, a minha base como profissional, como pessoa, né, também, que acabou me levando para outros saltos, né? Eu acabei saindo dessa empresa aí com meus 28 anos e depois acabei é, vindo para o Comex de uma forma que eu não imaginava. Na realidade, você deve ter conhecido a Copper Carga, onde eu trabalhei Sim. também, onde eles me transferiram para o meio de Comex aqui, primeiro apenas sendo o apoio do Comex, né, no Show. transporte rodoviário, onde eu fui aprendendo muito ali, né, Show. aprendendo com acertos, erros, como todo mundo, né? Mas com certeza o Comex mudou totalmente a minha vida, tanto que eu sou de origem paranaense, sou curitibano, né? Legal. Nascido, minha família é de lá, minha esposa é de lá. Sou casado, não tenho filhos. É, e minha vida mudou totalmente, veio toda para cá, né? Muito bom. Isso em 2009, né? 2009. 2009 foi Show. quando eu virei a chave, assumindo aqui uma filial Uhum. em Itajaí. E depois disso, comecei a me envolver muito com o Comex, aí foi me transformando. Primeiro, trabalhei um pouco na área de cabotagem, na antiga Maestra Navegação, acho que todo mundo Certo. conheceu na Sim. época. Ali, e aí realmente a virada foi quando eu entrei na armazenagem alfandegada, Uhum. onde eu pude vamos dizer assim, aprofundar um pouco mais, onde eu fiz o MBA em Global Trader, né, Uhum. pela Univale, grande Univale aqui da nossa região. Sim. E aí eu tive mais experiências relacionadas, onde eu pude aprender mais sobre as importações, exportações, principalmente no início muito com a exportação, né, trabalhei Perfeito. diretamente. E depois com a implementação do CLIA, que Uhum. você acompanhou, né? Sim. Você era um dos grandes clientes que nós tínhamos lá, né? Onde aprendi muito contigo também, né?
principalmente o processo Sim, do Comex, onde a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande. muito. E ali fui me aprofundando cada vez mais e o bichinho do Comex pegou, né? Não tem É, jeito. é isso aí. Bom, e hoje, vocês vão ver aqui na descrição do vídeo também, hoje o Edgar, ele voltou para Itajaí recentemente. Fala um 2022, pouquinho, então, 23. de hoje, né? O cargo que você ocupa hoje, a empresa, e a Sim, sim. função, até para o pessoal conhecer um pouco mais do Edgar agora, sabendo que o Comex de fato transformou a sua vida, como ele tem transformado hoje, no fato, né? Para onde que ele te trouxe? Me fala hoje da sua atualidade, o que que você tem desenvolvido e tal. Então, hoje eu sempre falo que estou, né? A Uhum. gente nunca é. Estou como gestor regional sul, né? Comercial regional sul da Elo, Perfeito. que eu assumi agora há pouco tempo. Uhum. Em janeiro eu assumi esse posto, com aí a missão além de fazer a gestão da equipe, que nós temos uma equipe hoje só apenas no sul são 8 vendedores, né? Uhum. Eu tenho vendedores no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. Então a missão é fazer com que o time venda mais. Legal. E a grande missão é integrar a logística, desde né, da chegada desse material, do produto dos clientes nos alfandegados, né, onde a gente acaba vendendo o alfandegado dentro da Elo, né? Integrando também com a gestão e transporte até a entrega final do cliente. A gente Perfeito. sabe que hoje no Brasil se falar em logística integrada é um pouco utópico, né? Uhum. Mas essa é uma missão que nós temos e a gente tem dentro do nosso negócio vários cases que demonstram isso, né? Inclusive a gente tá hoje trabalhando também tem até um case dentro da empresa no, no, nas operações portuárias, Perfeito. né? Onde a gente faz toda a parte de estiva e desestiva com Uhum. transporte, AG e depois distribuição. Ok, Então a então gente para quem está assistindo logística integrada, pessoal, para quem não sabe, é o processo logístico de você fazer praticamente de ponta a ponta, né, atender o cliente toda a parte logística, como ele comentou, carga, descarga, transporte, armazenagem. É um quarteto, não é só isso, né? Mas é um quarteto básico, né, Edgar? E exatamente. atrás desse quarteto existe uma ramificação de outros serviços, né? Com certeza, né? Então a gente acaba trazendo isso com uma facilidade para que o cliente tenha apenas um stakeholder da logística Perfeito. para que você tenha essa facilidade de comunicação. Porque a gente Uhum. sabe que, eu sempre comento, a logística, o Comex, ele foi feito para dar errado. É verdade. Por isso que a gente está aqui, né? E Justamente. hoje uma questão da logística integrada, eu estive na China recentemente e um dos meus parceiros de negócios, numa das palestras dele, ele estava falando de custo de produção na China e tal. E a pergunta não, a resposta clássica é, o custo de produção na China é devido à mão de obra escrava e tal, né? Não tem lei trabalhista, etc. Mas na verdade não. Os indicadores é pela logística integrada que eles apresentam naquele país, né? Então você tem, começa aqui, o sul chinês é especializado, sei lá, né, em produtos manufaturados. O médio é por aço, o norte é por teixo, enfim, eu não sei qual é a geolocalização dos produtos, mas eles conseguiram criar hubs pensando desde a estrutura logística daquela matéria-prima até a entrega no navio e setorizaram ao longo do país. Uhum. Souberam usar de uma forma inteligente o espaço geográfico do país, que é em proporções continentais, assim como o Brasil, né? Então, até já trazendo um outro tópico, né? E aqui é um bate-papo, tá, gente? Imagine que eu e o Edgar, a gente está numa cafeteria, certo? Falando de logística. A gente não tem mais nada para falar mesmo, a gente fala de logística. Mas enquanto ele não me chama para um churrasco na casa nova dele aqui, né, em Itajaí, a gente fala aqui mesmo. E uma crítica barra reflexão, né, para nossa categoria, junto ao governo, empresas do setor privado também, da defasagem da nossa estrutura quanto à logística, né, Edgar? Sem dúvida. Esse eu acho um ponto importante a gente falar. O Brasil acho que representa hoje 1% do Comex mundial. Sim. Se representar isso, né? São números que há anos já não se modificam. Eu estava até comentando com os colegas da área
que se nós tivermos um aumento de 0,2% em cima do que nós fazemos hoje, a gente já tem um caos Logístico logístico absurdo. total, Não absurdo. aguentaria, não ia aguentar. Não precisamos ir muito longe, né? A gente passou por isso há pouco tempo, né? Onde um porto colapsou por causa de um fechamento de barra, precisou utilizar um outro porto mais próximo e foi eu não vou citar nomes de portos aqui, Uhum, mas todo mundo passou por isso. sim. A loucura que foi, né, em termos de infraestrutura, onde um porto não estava preparado para receber aquele volume. Uhum, Você imagina isso num aumento que eu acho, com tudo o que está acontecendo no mundo, eu acho ainda que o Brasil está muito bem posicionado. Então, eu acredito no crescimento real, até porque hoje a gente não tem outras, não uhum, tem guerra, né? sim. A gente não, a gente tem uma relação internacional muito forte com os outros países, né? Somos neutros, vamos dizer assim. Então, mas esse fato que ocorreu há pouco tempo, eu acho que é um exemplo do quanto a gente precisa melhorar a nossa infraestrutura no Brasil. Investimentos, né? Eu sou entusiasta, assim, de rodas de conversa, observatórios, congressos, mas que sejam eficazes ao ponto de colher assinaturas, colher projetos que levem aos tomadores de decisão, né? Uhum. Tivemos aqui, a gente mora aqui em Itajaí, então você conhece, tem a saída até aqui na Contorno Sul, que está em reforma agora ali, aquele anel viário, né, que chama. Quanto, quanto tempo, né? Mas conseguiu acalorar a conversa com o governo, não sei. Essa a parte de orçamento, licitação e tal, eu desconheço. Mas está saindo a obra. A impressão é que o Brasil sempre deixa a parte para inchar, né? Incha. E hoje a gente está falando até de um futuro próximo. Continuando, a gente começou na logística integrada, veio para a questão geográfica, né? Poder de atuação, né? Do espaço. A Santa Catarina, agora olhando para cá, né? Sempre se destacou frente à condição logística. Quantidade de portos, Uhum. aeroportos nem tanto, mas ainda assim temos aeroportos internacionais, né? Temos pelo menos três, né? Se me falha a memória, Joinville, Navegantes e Navegantes Floripa, não sei Floripa. se internacionalizou mais algum. E fora a zona retroárea, que é muito forte. Então, hoje, se você fala, aí é uma pergunta até polêmica, espero não colocar ele em saia justa, galera. Pelo amor de Deus. Você fala com a boca cheia ainda da logística de Santa Catarina? Em comparação ao que a gente tem no país, sim. Sim. Eu acho que a gente ainda está tirando esse problema da mobilidade que nós temos nos Uhum. gargalos, né? Mas eu acho que a gente está muito bem posicionado pelo até que você colocou aqui, infraestrutura reta-portuária. Perfeito. Muito se fala que com o novo formato de tributação, A reforma a reforma, tributária, isso exatamente. fazer um êxodo, né? Eu não acredito mesmo, Eu também não. de verdade. Eu acho que nenhum outro porto, pode ser Santos, tem a capacidade de absorver o Uhum. volume. Que a gente tem aqui. Não sei se o número é real, mas falam que 70% do que se importa hoje por Santa Catarina são empresas de outros estados. Uhum. Eu não sei se é isso, mas deve ser mais ou menos esse Sim, o tamanho do mercado. sim. Só que daí você vai, compara com o Santos, compara com outros portos, a dificuldade que nós temos em outros portos são muito maiores. Sim. Eu acho que a eficiência dos nossos portos que temos aqui, Navegantes, né? Itajaí, que ainda está, a gente sabe com essa retomada se reformulando, mas você tem Navegantes, Itapoá, com o nível de serviço que eles apresentam, eu acho muito difícil a gente perder uma fatia significativa de mercado. Perfeito. Eu É. ainda falo dessa forma, eu acho que é muito bom. Uhum. E é onde a Elo vem apresentando um diferencial que é justamente ter esse atendimento, né, à frente, né? Eu sou um cliente da Elo, não abro mão da Elo para quando temos necessidades de gestão de armazenagem, né? Que Uhum. é onde, né, foi acho que um dos
os programas pilotos de vocês no começo, E né? é ainda um grande É, negócio, né? e é um grande negócio porque vocês de fato entregam um grande resultado. Então, essa gestão inteligente que vocês têm feito, né, na inteligência portuária, fazendo essa intermediação com os clientes, né, tem feito sentido cada vez mais, né? Então, o quão benéfico tá sendo para a comunidade de comércio exterior ter uma empresa como a Elo, para que esses gargalos logísticos, questão de alto custo de armazenagem, como eu comentei, intermediação com fiel depositário. Uma empresa que a concessionária do terminal, de determinado terminal lá em Santos, ela não olha para o Gabriel como um cliente, olha Exato. como para o Gabriel como mais um. Já a Elo, que tem toda uma estrutura, né? é, vamos chamar de política junto a esse terminal, consegue ter um approach diferente. Então é onde pode destoar bons negócios tanto para vocês quanto para os clientes de vocês, né? Sem Então foi dúvida. uma forma inteligente de integrar o atendimento logístico. O nosso CEO, Jean Rocha, fala assim, integrar para entregar, né? Muito bom. Para a gente poder ter realmente um diferencial de mercado. Eu estava em reunião agora há pouco com ele, falou sobre outros negócios no Rio Grande do Sul, enfim. Fica o convite para ele então aqui, mais um, hein? Quem Ah, sabe, né? vem, Ó, opa, ele será que ele vem, vem? com Ó, Jean, certeza. já fica convidado aqui. Já vou até deixar o nome do seu podcast, né? Integrar para entregar. Já vou, né, deixar aqui, ó, episódio, vamos ver. E essa é uma briga diária que a gente tem, no bom sentido, né? Mas, como você falou, hoje, se você for tratar diretamente com qualquer Terminal, player, player, né, aham. reto portuário, se você vai com o teu volume, seja de 10 e 30 containers, é uma coisa. Quando a gente chega e a gente entrega 300 containers dentro de um terminal, 500 containers por mês no terminal, e a gente tem pessoas do nosso time lá dentro, Uhum, muda, né? sim. Você precisa fazer uma desova, onde a SLA, a gente sabe que Uhum, chegou aí ter SLA de 30 dias, aham, a gente tem toda essa negociação e a gente consegue realmente dar uma velocidade maior. perfeito. E aí são os diferenciais, né? Nossa frota que está ali também, né? Uhum, Para apoiar, que é um grande diferencial também, né? sim, sim, sim. Então, a gestão de todo a operação, de todo o processo, Uhum, né? Isso acho que é importante. E isso falando já num âmbito mais amplo legal, da logística integrada, né? ótimo. É ainda difícil porque muita das partes, né, envolvidos, o próprio cliente muitas vezes não conhece a sua própria operação. É. E é o que a Academia do Comex tem tentado levantar essa bandeira, que é educar os players, né? Os operadores logísticos, até o importador também. Olha, o porquê que é legal você desenvolver uma tabela como a Elo, com uma empresa como a Elo. É porque você vai eliminar determinadas dores de cabeça, ter melhor, né, gestão ali. Meu, se você ligar para o Edgar 8 horas da noite, espero que ninguém te ligue, mas Não, mas se ligar ele vai atender. É diferente se você for querer ligar para o gerente comercial exato. do terminal X, dificilmente o cara vai atender. Por questões daí onde vem uma questão que todo mundo precisa estar aqui alinhado. O cliente de um terminal, principalmente o terminal, né, primário, o porto, aquele que bate ali na água, né, não costuma ser o importador, nem o exportador, é o armador. Então, o porto quer que os armadores tragam as cargas, porque, meu, aqueles pequeninos navios, né, trazendo vários e vários teus, é onde o porto, de fato, acaba tendo a sua principal fonte de renda, né? E o importador, que é, né, seja aquele de um container, até aquele com 100 containers, Uhum. se a giripoca piar, o porto ele vai olhar para aquele cara e vai falar, meu, depois de você tem mais outros N clientes aqui, né? Então não é uma crítica, por favor, mas na minha opinião é uma constatação da forma que se correlaciona o porto molhado, como a gente costuma dizer, Uhum. com os importadores, né? Você entrou no assunto ali que é essa questão da priorização do cliente, né? Uhum, A gente sabe que hoje, é,
um cliente para ter algum tipo de acesso maior, ele parte ali, a gente sabe que os portos Uhum. fazem isso. Se você não falar de 30 containers para cima, Uhum. ele nem Nem negocia. senta pra falar. Nem dá para negociar, né? Exato. E é verdadeiro também com os terminais extraportuários alfandegados, Sim. né? Ainda mais a última caos que teve aqui, que ficou os terminais com 90, 80% de capacidade. Se você é mais um, Uhum. não tem Não como. tem como. Não tem, é É. difícil. Então, nesse cenário que a gente vê, né? A gente tendo o profissional de comércio exterior, a gente estava falando antes Uhum. nos bastidores, agora a tecnologia a favor também. Então, imagina, você está preparado tecnicamente para ter uma análise da logística integrada do seu processo, se vai carregar num container NOR, num container de 40, num de 20, vai ser brickbook, vai ser LCL. Negociar com o operador como a Elo para oferecer uma condição de armazenagem mais assertiva, Uhum. mais econômica e atendimento garantido, né? O Exato. transporte rodoviário e etc. Você consegue ter a visão 360, né? Que é o nome até do aplicativo que vai Aplicativo, lançar, né? né? Elo 360, para poder ter a sua operação na sua mão. Se hoje você é um profissional de comércio exterior, seja na importação ou na exportação, e não tem a operação na sua mão, naturalmente você vai perder espaço, que é o que eu cultivo até no nosso programa de treinamento, no Comex Experience. Você tem que ser um profissional que saiba ler de ponta a ponta, desde a abertura do processo até a entrega, tudo o que acontece. Uhum. Você pode não ser o cara que vai executar, contar com outros analistas, outros assistentes, Uhum. auxiliares, Perfeito. mas você tem que ter a leitura 100%, Sem concorda, Edgar? dúvida. Nesse ponto, a gente trabalha também lá com a Demurge Zero, né? Que é Uhum. um dos grandes problemas hoje. A gente sabe que produtos com anuência da Receita, Mapa, Anvisa, tendem a dar problema. Ok. Né? E o que a gente também busca com isso? A gente trabalha para que esse container seja desovado o mais rapidamente possível Uhum. e devolvido o mais rapidamente possível. Quando você não tem esse tipo de serviço contratado como a Elo, você fica na mão. Uhum. Essa análise também, pô, esse container está chegando no porto, e tem um mapa por causa da madeira do pallet. Sim. Às vezes o cliente não tem essa noção. Uhum. E aí ele vai passar o primeiro período e vai cair no segundo período. E aí? E a conta vem, né? Sim. E é bem alto. Se você não Exatamente. tiver, você já faz isso com os seus clientes, mas muita gente não traz essas soluções, ou antes até na origem da importação, Uhum. é, não fazem essa análise do que pode Sim. acontecer a hora que chega aqui. Sim. Sempre falo, importar é muito fácil. Uhum. O problema é depois que chega, Sim. né? Exatamente. É onde acontece, começa as coisas. Inclusive, fiz uma aula, gravei semana passada, da inteligência operacional. É fazer hoje pensando no amanhã. Porque os problemas nascem amanhã na importação. Até por isso que a ansiedade assombra, né, os profissionais da importação, porque você sempre está pensando no amanhã. É amanhã que embarca, é amanhã que chega, é amanhã que desembaraça, é amanhã que carrega, é amanhã que dá presença de carga, é amanhã que tem a vistoria, é tudo amanhã. Ah, óbvio que o que aconteceu hoje, né? Aconteceu várias coisas hoje, né? Mas o volume de ocorrências, né, da importação principalmente, até da Uhum. Expo também, né? Não vou tirar a Expo de fora, né, fora dessa, dessa, desse cenário, porque a exportação também é bem dinâmico, né? Mas é o que acaba consumindo a gente, mas se não tiver esse controle na mão, você não sabe fazer essa leitura, né? Exatamente. Então é importante demais isso. Trazendo aqui agora, até para a gente ir caminhando para a reta final do episódio, um bate-papo bem leve, bem, né, tranquilo também, seria o quê? Você traz para a galera alguma reflexão, algum case de tipo, meu, Gabriel, eu fiz isso daqui em determinado ponto da minha carreira e esse case aqui eu trago, conto para todo mundo porque eu fiz aquilo e fui promovido, seja com cargo, ou às vezes não foi promovido também, enfim.
te levou a um novo nível no Comex, mestre, que você quer compartilhar aqui? Foi recente. Pois é. Eu e mais dois amigos, né, colegas de trabalho, num papo de bar, cerveja, aquela coisa ali, Aham, sentado legal. no calabar ali, tomando uma cervejinha. Muito bom. Um deles levantou e falou assim: Olha, eu tô precisando importar pneu Uhum, para minha frota, só não sei como. Eu falei: Bom, eu arranjo o fornecedor. uhum, Nunca tinha feito isso. Aí o amigo que estava do lado, eu faço despacho, uhum, então fiquem tranquilos. Aí nós começamos a. Comecei, logicamente que daí, pela pouca experiência que eu tinha com clientes, eu pensei. Primeira coisa que eu perguntei, que tipo de pneu marca você usa? Que você tem confiança. uhum, Falou, a marca tal. Aí falei, então tá bom. Eu vou entrar em contato com a marca tal, porque ela já tinha em metro. Eu uhum. não ia desenvolver o O produto produto, muda. né? A gente sabe a dificuldade que é, quanto Uhum, tempo leva. Consegui desenvolver esse fornecedor na época, para trazer um container primeiramente. E juntamente com esse meu outro colega que é despachante, a gente começou a montar todo o processo e entender linha a linha de como funcionaria. Bom, agora, primeiro momento, né? O radar. uhum. Fomos direto para o Radar Expresso para fazer essa primeira importação, até US$ 50.000, tranquilo. Já tinha o fornecedor, já tinha preço com esse fornecedor. Agora a gente vai contratar eles, logicamente eu estou né, resumindo. Sim. Bom, como é que eu vou contratar o agente carga lá fora para trazer essa carga? Primeiro que o fornecedor já me trouxe né, alguns players, falou, ó, trabalho com esse aqui, porque eu sei que entrega. Uhum. Né? Aí começou todo o processo, desde a parte de pagamento do pedido na invoice, 10%, fazer todo o trâmite com a corretora. Então, tive que aprender toda essa parte mais minuciosa e fazer conta, né? Uhum, Pegar aquela planilha que é em cascata uhum. da compra do valor FOB da carga, Até a linha final passando a ali. linha final, né? Uhum, E aí chegamos na conclusão, bom, isso aqui é um bom negócio. uhum, A princípio, a gente fez a conta seguinte, a frota desse meu colega, ela consumia X de containers de pneus por mês, uhum, ia ficar ainda uns 70% para vender. uhum, Aí entender como a gente ia trabalhar isso. Vamos trazer como importação direta, uhum, como a conta e ordem, uhum, por encomenda. uhum, A gente começou a estudar e jogar isso em planilha e entender todo o processo. No primeiro momento a gente falou, bom, vamos ser mais conservadores possíveis. Trouxemos o conta e ordem por uma trading, uhum. utilizando o benefício fiscal da trade. Perfeito. Acabou correndo tudo bem. Depois dessa conversa, em 3 meses, o primeiro container estava chegando. Legal. Né? E foi aquela ansiedade toda, mas correu tudo bem. Chegou no Brasil aqui, a gente recebeu o container, não teve canal, Que legal. tudo bonitinho, porque a gente justamente falou, bom, esse fornecedor não vai dar problema. Uhum. Já tem tudo, já trazia muita coisa para o Brasil, a gente falou, vamos seguir dessa Ótimo. forma. E foi uma experiência, assim, tranquila, Uhum. né? Aí depois vem, né, o restante. Nós tínhamos importado pelo CNPJ de uma empresa, de uma transportadora, Uhum. e aí começamos a entender toda a engenharia fiscal em cima disso. A questão de créditos e débitos dos impostos. Exatamente. Que aí, loucura, né? Uhum. Inclusive tivemos que aprender muito nessa primeira importação, que não deu prejuízo, Uhum. mas a gente teve problemas, por exemplo, vender para o Rio Grande do Sul. Uhum. É uma alíquota X. A ST é uma coisa. Uhum. Se for Né? vender para uma transportadora é um, principalmente Aham, o pneu ele tem. Vai vender para transportadora é uma alíquota. Vai aham. vender para CPF é outra. Vai vender para um comércio, digamos que ele Distribuidora. fosse vender para uma distribuidora de pneus. Uhum. São alíquotas diferentes. É, pneu tem dessas. É.
Mas Mas foi um aprendizado prático. prático e assim, eu tive que meter a cara, Que legal. assim, é, Te tirou foram da zona de abrir conforto ao último. total, total, mas foi sensacional, Meu, que delícia. sensacional. Show de bola. E fizemos a primeira importação, vendemos todos os pneus, parte consumo, parte Uhum. venda, deu tudo, correu Uhum. muito bem. Tivemos uma lucratividade baixa Uhum. ainda. Uhum. Vimos que, bom, para naquele momento a trading ela encareceu, Uhum. né? No segundo a gente fez importação direta. Pô, dá pra tirar o benefício próprio. Aí nós Olha. trouxemos um mix de pneus, Uhum. borrachudo com liso e tal, Que legal. trouxemos toda essa parte. E aí sim, o resultado foi muito bom, Que legal. muito bom. Só que a engenharia fiscal no Brasil é o que mais te dá dor de cabeça. É que como você é um lorde, você fala engenharia fiscal. Eu que já dou com o pé na porta, eu chamo de manicômio fiscal. Entendeu? E no pneu, de fato, tem isso. Tem esse manicômio fiscal tanto na venda, né? Quanto até na importação, quando a gente fala de dumping, né? Fabricantes com dumping, Uhum. determinado aro, banda, não tem dumping. Então, Isso, né, às vezes, pô, vamos comprar então da Indonésia, que é certeza que não vai ter, ou China, mas com o aro específico, enfim. E o pneu tem desses segredos, fora a questão do Inmetro, e você surfou essa onda aí, sabe muito bem como é, mas esse case, né, terminou o case, é isso aí? Não, Foi a sua só principal experiência, foi certo? o com o Porque, Comex foi, olha, a melhor experiência principal, né? olha como é maravilhoso essa experiência que você trouxe pra gente. Por quê? Você é um cara que nessa conversa com os amigos, supostamente não precisava ter isso, né? Porque você estava empregado, muito bem, obrigado, mas é algo, é uma reflexão que eu faço, inclusive em umas aulas que eu gravei semana passada também, é que o comércio exterior ele proporciona que nós possamos resolver problemas para empresas. Nós podemos ter a oportunidade de ser luz para negócios das pessoas. E foi o que você foi naquela conversa de bar. Ainda não sabendo que era um manicômio fiscal, você saiu da sua zona de conforto e transformou esse case, que é um case de sucesso, uma operação de pneu não é para qualquer um, ainda mais quem, né, supostamente você não tinha toda uma experiência e contou com boas pessoas para estar caminhando contigo. É onde vem a reflexão do networking, que eu tanto falo, networking de qualidade, você ter bons profissionais ao seu lado para caminhar nessas loucuras do Comex, mas são loucuras que constroem a nossa identidade, né, Edgar? Porque Exatamente. essa experiência que você teve, está tendo, enfim, traz para o profissional Edgar um novo nível. Com Que é certeza. esse o convite que eu trago, falo, né, para os convidados trazerem esses cases, essas histórias, para motivar os nossos espectadores a, se você hoje está muito bem obrigado, independente da cadeira que você está, seja como estagiário ou como gestor comercial, se incomode se você estiver acomodado. Exatamente. Porque o comércio exterior ele te dá oportunidades diárias de sair de uma zona de conforto para poder desbravar um projeto novo, né? E a partir desse projeto você enriqueceu muito. Não tenha dúvida. Pode ser independente se é na conta corrente ou nessa conta corrente aqui. Essa foi a principal. O nosso cérebro, nossa cabeça, você se desafiou negociando, entendendo conta, né? E hoje você é um profissional ainda mais completo em relação àquele antes desse projeto, né? Não E é o tenho que a dúvida. gente motiva a galera. Meu, Não, sensacional. não tenho dúvida. Eu acho que isso é a grande questão, né? Você se desafiar. Eu tive que aprender e Meu eu Deus. aprendi. Eu acho que é uma coisa que a gente nunca cansa de aprender. É, E o Comex, logística, ela te traz muitas oportunidades de aprendizado. bom, Todo dia. Eu digo show. assim, po- pode perguntar para qualquer um. Eu, Uhum. você, né? O que te atrai Te dentro atrai. Uhum. da logística, logística de Comex, principalmente. É você não saber o que vai acontecer amanhã. A imprevisibilidade. Muito bom. Olha, pensa, olha o nível do convidado, hein, gente? Poxa, Essa insegurança, né? Essa incerteza
mas é uma incerteza que traz aquela pitada de emoção É o desafio, né? do desafio. Muito bom, muito O bom. desafio. Perfeito. E quando você tá aí, né, nessa imprevisibilidade, não sabe o que vai acontecer, o que que você faz nas horas vagas, meu irmão? Você joga bola, vai pro bar, trocar uma ideia com a galera pra falar de comércio exterior, mas eu sei que você também faz um som, que eu tô ligado. Inclusive, se tiver uma foto Faz. depois, manda aí que a gente vai botar Manda, aqui, manda, né, manda. Guizeira? Aqui dele fazendo um som e É, tal. pra dar então uma, uma descomprimida, vamos dizer assim, Boa. é a música pra mim, né, Tá. que é fundamental. Eu sou músico desde os meus 15 anos de idade. Legal. Antes até, né, eu comecei a estudar. Que é uma coisa que eu levo para a vida. Muito bom. Eu sempre recomendo para as pessoas, mas eu não tenho dom. Cara, Mas, todo mundo pode tocar alguma coisa, né? independente. Independente, né? Que Só maravilha. precisa encontrar, Sim, perfeito. né? E o esporte que eu sempre pratico, né? Isso aí é fundamental, acho que para o equilíbrio mental, Uhum. daí físico e mental, mas o mental ele é até mais privilegiado na questão de você ter um esporte. Eu jogo pádel, Uhum. eu gosto de correr, Muito bom. né? Então, assim, é fundamental. Acho que não tem como fugir. Mas Perfeito. a música ainda é meu Ah, retiro. que bom. Ó, parece que ele assistiu a aula de hard skills, soft skills aqui da academia, mas eu acho que ele assistiu porque ele, né, é nosso fã aqui da academia de há algum tempo. Mas, como eu comento lá, leitura, uma boa música e esporte. É um tripé de ferramentas, de atividades extra, né, que você faz para descompressão dessa pressão que o comércio exterior traz pra gente, né? Porque uma boa música, você, tá lá relaxado em casa ou no carro, enfim, né? Com E, certeza. de fato, tua mente vai para outro lugar. A corrida, sou um suspeito a falar, eu resolvo meus problemas de comércio exterior correndo. É você com você, né? É. E a leitura, querendo ou não, é amplitude, né? Ampliação de vocabulário. Seja um livro mais literário ou algo mais técnico, algo de negócios, enfim, né? Tem muitos bons livros hoje aí, né? Pós-pandemia deu um boom, eu acho, de conteúdos aí para nós. Então, foi bom você ter falado disso para incentivar ainda mais essa galera que acompanha a gente aqui no canal. Que bom, que fico feliz. Fico feliz de poder contribuir. É isso aí. Ainda mais com um amigo já de Sim, anos, né? alguns anos aí, né, mestre? Passamos aí e continuaremos firme e forte, pode ter certeza. Gente, então assim, estamos encaminhando agora para o final. Vou deixar espaço aberto para você comentar nesse vídeo, perguntas se tiver para o Edgar, depois eu encaminho para ele. Eu vou compartilhar, obviamente, esse vídeo e vai surfar aí nas redes sociais do Edgar, lá no nosso canal, no Instagram da Academia do Comex também, para que você, através do vídeo de hoje, sinta de fato, né, como o comércio exterior pode e sempre vai poder transformar a sua vida. Mas você tem que ralar, você tem que ser humilde desde lá do começo, né, de uma empresa familiar até hoje uma grande empresa de logística que a Elo já se tornou, já é uma realidade aí do nosso mercado de comércio exterior. Sempre ainda ter alcançado o topo na área de gestão, mas com aquele coração de sempre querer fazer algo mais, algo novo, como ele comentou, trouxe o case do pneu. E quero que vocês saiam desse episódio de hoje motivados a fazer algo novo. Saia daí de onde você está agora, olhe para o escritório onde você trabalha, chegue amanhã e pergunte para o lado, para a pessoa que está lá do lado: olha, eu posso fazer algo novo que eu não saiba aqui? Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa. E esse algo novo que você vai aprender, com certeza, é o ingrediente que falta para você ir para um próximo nível. E continuar crescendo, crescendo e crescendo. Né, mestre? Com certeza. Quer deixar um recado final para a galera, meu irmão? Fica à Eu vontade. queria agradecer primeiramente pelo convite, né? Acho que é fundamental a gente estar com os amigos, Sim. mas acho que o recado é o que você comentou, é buscar sempre o crescimento no dia a dia, é estar aprendendo cada vez mais, que é uma coisa que a mente nunca vai cansar de aprender. Não ter medo, a gente vai errar, a gente erra, né? Todos erram, Sim. mas eu acho que errando a gente consegue construir algo diferenciado. Muito bom.
E convidar todos aqui também para assistir o podcast e acompanhar a Academia do Comex com a gente. Beleza, muito bom. E agradecer muito a você pela confiança. Eu que agradeço, irmão, pelo seu sim aqui. É uma honra ter você aqui, mestre. É a primeira vez de muitas, se Deus quiser. Com certeza. Então, gente, é isso. Vamos ficando por aqui. Obrigado aí pela audiência. Não esquecendo de se inscrever aqui no nosso canal. Dá um like, né? Que isso ajuda muito a construção de um trabalho aqui no YouTube. E também compartilhar, se inscrever, enfim, curtir muito a beça para a gente continuar entregando conteúdo de comércio exterior que transforme a vida das pessoas. Vou ficando por aqui. Um beijão para vocês. Até a próxima. Fui!